Hoje nós vamos fazer uma abordagem sobre a liberdade na concepção de Hannah Arendt. Nós vamos falar sobre a liberdade na antiguidade, na modernidade e na pós-modernidade. Tudo isto tem como objetivo adquirir um conhecimento para que nós possamos fazer uma análise mais profunda e elaborarmos o nosso próprio conhecimento. A Hannah Arendt, a respeito da liberdade na antiguidade, diz ela o seguinte, que na antiguidade existia o Labor e o Faber. O Labor era aquele homem ou aquela mulher que trabalhava utilizando todo o corpo, ou trabalhando nas plantações, ou trabalhando dentro de casa, ou lavando roupa, ou cozinhando. Isto era a característica do Labor. O Faber era o artesão, aquele que fabricava uma casa, assentava um tijolo, fazia uma porteira, uma mesa, uma janela. E na concepção de Hannah Arendt, esses dois, o Labor e o Faber, eles não possuíam liberdade. Eles eram considerados escravos. Mas a concepção de escravo não é essa concepção que hoje nós temos. Escravo está ligado a uma atividade, ou a atividade do Labor, ou a atividade do Faber. Eles possuíam uma vida totalmente privada e eles não tinham acesso ao espaço público. A liberdade era apenas para os homens livres na antiguidade. Este homem livre era aquele que conseguiu uma determinada fortuna, montou o seu mundo privado com o Labor e o Faber, que inclusive a mulher que tinha um filho e cuidava de um filho, ela era considerada Labor. E este homem, ele se ausentava de sua residência e ia justamente para o Senado ou para a Ágora grega, e lá ele convivia com os seus iguais para conversar sobre a polis. Então aí é a primeira concepção de liberdade que nós temos. A concepção de liberdade, o homem livre, era aquele que conseguiu um determinado poder econômico e ele passava a viver com seus iguais apenas para discutir, apenas para conversar a respeito das problemáticas existentes na polis. Posteriormente, o conceito de liberdade houve uma mudança. Passou a ser livre não aquele homem que vivia na Ágora ou vivia no Senado romano. Passou a ser livre aquela pessoa que deixava um grande monumento para a eternidade. Aquele homem que construísse uma pirâmide, um palácio, uma grande estrada, uma grande obra, para que o seu nome perpetuasse durante toda a eternidade. Então, assim, nós temos duas concepções do homem livre, que é o homem político, o homem que vivia na Ágora e vivia no Senado romano para conversar, e o segundo momento de liberdade era aquele homem que deixava uma grande obra. Chega um determinado momento da história que aparece Sócrates, um homem humilde, filho de Labor e de Faber, e vai para o mercado discutir, elaborando conceitos. E então
a liberdade passou a ser para os filósofos. Os filósofos eram livres. Com isto caiu o conceito de liberdade daquele homem que vivia na Ágora, que vivia no Senado romano, um homem rico. A liberdade passou a ser o filósofo, aquele que elabora conceitos, aquele que pensa, aquela pessoa criativa que tem um olhar mais profundo do ambiente e do meio em que está vivendo. Com o passar do tempo, o conceito de liberdade muda. Passa a ser um viver na contemplação, o viver na oração. Livre não é mais aquele homem que elabora conceito, livre não é mais o filósofo. Livre é aquele homem que contempla, que procura visualizar Deus, que procura orar em silêncio, isolado nas montanhas, isolado nos mosteiros, dedicado totalmente à contemplação, afastado totalmente do mundo material e das pessoas que vivem na polis. Mais tarde, na antiguidade, o conceito de liberdade sofre uma outra grande transformação. Livre não é mais aquele homem que contempla. Livre é aquele homem que se dedica, que se entrega totalmente a Deus. Ele se entrega para se cuidar de um enfermo, para ir para batalhas, para acolher os doentes, para acolher os mutilados, dedicando uma vida da bondade. Aí surge uma diferença entre caridade e bondade. A bondade, você se entrega a Deus. E a caridade, você dá o supérfluo, aquilo que você tem de mais para o outro. Então, esse conceito, nós vamos terminar a antiguidade, que o conceito de liberdade é aquele homem que se entregou a sua vida totalmente a Deus, seguindo as palavras de Jesus Cristo. Se você quer me seguir, você vai, você vende tudo que você tem e o dinheiro você dá para os pobres. A bondade é aquele homem que interiorizou as palavras de Cristo quando ele diz que o seu mundo não é aqui na terra, que o seu mundo está além da terra, que é mais difícil, que um rico ele não entra no reino dos céus, e sim a pessoa que destituiu de toda a riqueza e houve uma entrega absoluta, total, completa a Deus. Então nós terminamos a liberdade, o conceito de liberdade na antiguidade, justamente com um homem bondoso, de entrega absoluta do seu corpo, de sua mente, de suas palavras, de seus gestos a Deus, e não se pertencendo a si e não pertencendo à sociedade. Quando inicia a modernidade, existiram grandes filósofos, igual o Lutero, Calvino, Marx, Locke, Adam Smith, que fizeram uma outra concepção, que o valor está no trabalho. Então a liberdade passou a ser o trabalho. E com o trabalho você adquire riqueza. Com o trabalho você acumula riqueza. Você adquire propriedades. E em decorrência disto, com essa nova concepção de liberdade, que a liberdade está no trabalho, na riqueza, na propriedade privada, surge a primeira Revolução Industrial, aproximadamente em 1780, a segunda Revolução Industrial em 1880, a primeira Revolução Tecnológica em 1970, no qual tudo isto fundou uma nova sociedade que nós denominamos de sociedade moderna, onde o homem ele se dedica totalmente ao trabalho
para obter riqueza, para obter propriedade e para consumir. Assim, a partir de 1600, 1700, 1800, 1900 e no ano 2000, que é justamente o período da modernidade, cria-se um homem totalmente superficial, um homem dedicado ao consumo, um homem cuja liberdade é consumir cada vez mais. Hoje ele tem um carro, amanhã ele quer outro carro, porque a liberdade está em ele ter um carro, 2 carros. A liberdade ele está em ele viajar muito, conhecer novos países, e consumindo pacotes de turismo. E o homem se esqueceu de si, de quem ele é, do mundo no qual ele está inserido. E a modernidade elaborou uma sociedade que destrói a natureza, destrói o meio ambiente, destrói o próprio homem, e tudo vai girar em torno da economia, da exploração do homem pelo homem, porque para você ter riquezas, você não deve olhar os meios. O importante é você ter riqueza, é você ter aparência. E começou um novo movimento de você se agregar coisas externas a você. É agregar uma casa bonita, agregar uma piscina, agregar um carro, agregar um Learjet, agregar um iate, agregar brinco, agregar colar, agregar cores de cabelos diferentes, roupas diferentes, e o homem passou a viver totalmente nesta superficialidade, esquecendo quem é você. E no final da modernidade, que nós estamos vivendo justamente o final da modernidade, o homem foi totalmente robotizado. Ele é um robopata, é um robô, ou melhor, é um robô doente, que ele vive para trabalhar, e nos seus momentos de folga ele vai jogar uma sinuca, ele vai assistir uma partida de futebol, ele vai jogar um carteado, ele vai dançar, os valores são os artistas, os valores são os jogadores de futebol, e os livros foram esquecidos. O voltar para o interior foi totalmente abandonado. E o homem ele foi massificado. E com isto surge este sistema de exploração total de todos os aspectos. Exploração da natureza, exploração do homem, objetivando única e exclusivamente a acumulação. E com este esgotamento do homem, inicia-se a pós-modernidade. A pós-modernidade, nós estamos numa época de transição, numa época de fronteira, que é justamente a passagem, vivendo ainda alguns valores de consumo, de ter, de possuir da modernidade, mas com uma visão mais abrangente para que nós possamos entrar na pós-modernidade. A pós-modernidade ela vai surgir justamente com o advento da física quântica, da filosofia quântica, onde procura levar o homem, mostrar ao homem que o homem não deve viver unicamente para o trabalho, que o objetivo da vida, a razão da vida, é a ampliação de consciência. Então, a partir daí, na pós-modernidade, o homem começa a fazer uma diferenciação entre o ego e o eu. O ego é aquilo que foi criado, são os conceitos